bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês tiverem acesso a esse vídeo. Nós vamos fazer um estudo a respeito da esperança. E a ideia que a gente tem sobre o assunto, é que o Evangelho, sempre que a gente for na direção do Evangelho, sempre que nós formos na direção de Jesus, ele sempre vai de alguma maneira preencher nossos corações com as informações necessárias para que nós tenhamos esperança no nosso dia a dia. Não é à toa, e esse é um recurso que nós temos utilizado em vários estudos durante todo o tempo, desde bastante tempo que a gente faz isso, que a gente procura trazer as imagens, e dentro das imagens que a gente seleciona a imagem com objetivos de simplesmente trazer metáforas para a gente raciocinar. Então o título do estudo, Esperança, o mar, para a gente poder lembrar das questões da reencarnação, das questões da vida na Terra. O mar pode estar um pouquinho mais liso, um pouquinho mais agitado, de acordo com o tipo de encarnação que a pessoa tenha. E ao mesmo tempo, aqui nós temos um pássaro que, de acordo com a maneira como a gente olha para a imagem, ele pode parecer que está viajando na direção do Sol e pode parecer, de acordo com como você olha, pode parecer que está viajando paralelamente à região da praia. Eu prefiro enxergar como ele voando na direção do Sol, porque o Sol, para a gente, Jesus disse para a gente: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará em trevas. Então, seria como se o pássaro fôssemos nós, começando a desenvolver o nosso livre-arbítrio, a nossa boa vontade de alçar voos, sair dessa região das trevas, da região da terra, da região das coisas materiais, alçar voo, aumentar o padrão vibratório para poder ir na direção, voando na direção de Jesus, indo na direção dos ensinos de Jesus. Então esse é o conteúdo, a maneira como a gente imaginou esse conteúdo. A gente tem recebido pela internet uma quantidade enorme de contribuições. E eu gosto muito de, quando a gente está trabalhando, trazer imagens que são recebidas da internet, porque quando a gente está preparando o estudo, principalmente, de alguma maneira ou de outra, parece que a psicosfera do ambiente, a nossa ligação com outros amigos, com outros irmãos, também espíritas, também trabalhadores de casas espíritas, parece que todo mundo parece que trabalha com uma sintonia maior, e aí as coisas começam a pipocar, começam a surgir de todo quanto é canto. E eu estava com essa imagem pronta, e eis que me chega essa mensagem: volta teu rosto sempre na direção do Sol, e então as sombras ficarão para trás. De fato, quando nós nos posicionamos na direção da luz, realmente as sombras ficam para trás. Aí aproveitamos a metáfora da frase para a gente poder lembrar que toda vez que a gente olha para frente com esperança, olha para frente esperando dias melhores, obviamente as coisas que estão ruins, as coisas que estão nos prejudicando, nos atrapalhando, nos incomodando, elas vão ficando para trás, e aí logicamente nós vamos vencer. É aquela famosa situação que Jesus ensinou, que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha: move-te daqui para aí, e a montanha se moverá. Reparem que quando ele fala move-te daqui para ali, ele não está falando que a gente não vai, lógico, nós não vamos conseguir mover uma montanha. Eu vou usar aqui como referencial, eu estou pegando na minha mão aqui um apontador. Vamos supor que o apontador fosse o obstáculo, aqui está a pessoa. Aí a pessoa quer caminhar, ela bate no obstáculo e não consegue suplantar o obstáculo. É o problema tão difícil do dia a dia. Aí o que Jesus fala? Na hora que você estiver diante da montanha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, só um pouquinho de fé já é suficiente para você perceber que você precisa se movimentar em relação à montanha. A montanha vai se movimentar em relação a você, mas quem se movimenta sou eu. Tolo seria aquele que olha para a montanha e fala para a montanha: move-te daqui para ali. A montanha não vai se mover. Claro que a montanha não vai se mover, a montanha continua no mesmo lugar. Daí a pessoa sai daqui e ela contorna a montanha e segue a caminhada dela. A partir do momento que ela segue a caminhada dela, não é para ficar olhando para trás, para a montanha. Larga o problema para lá. Segue a tua vida, continua a tua vida. Ah, mas o problema continua existindo. Sim, muitas das vezes o problema continua existindo. Claro, o problema continua existindo. Mas Jesus fala de uma maneira muito clara que a gente precisa vencer essa etapa.
E essa mensagem aqui é muito rica nesse conteúdo, porque principalmente na hora que nós nos voltarmos na direção de Jesus, na hora que nós formos na direção de Jesus, na direção do sol, que é Jesus, dentro dessa metáfora, o que acontecerão com as sombras? Ficarão para trás e não vão mais impedir a nossa caminhada. E aí nós vamos ter uma caminhada, né, célere rumo ao nosso progresso. Então a nossa tese é de que quando nós estivermos trabalhando essa questão, né, da esperança, a esperança ela virá para cada um de nós por intermédio do Evangelho, por intermédio dos ensinos de Jesus. Eu me lembro de ter recebido também essa imagem aqui assim, né, para a gente poder perceber quem é quem. Né? Na hora que a gente olha aqui um irmão naufragando, né, um irmão que está aqui se afogando, quem é esse irmão? Esse irmão somos cada um de nós, somos todos nós, cada um com o seu naufrágio, cada um com o seu afogamento, com os seus problemas, com as coisas que se dificultam a sua vida. E esse daqui, claro, é Jesus, mas esse daqui também precisamos identificar como sendo cada um de nós. Por quê? Porque na hora que nós estivermos, né, dentro da nossa atividade, dentro das nossas vidas, tocando as nossas vidas, é fundamental entender que quem precisa ajudar os nossos irmãos e humanidade somos nós. Tá? Me lembro de uma historinha muito conhecida, né, dentro dessas palestras espíritas, que um determinado companheiro, né, a região onde ele estava começando a ter problema de enchente, né, enchente de grandes proporções, né, e aí passaram por ele e disseram para ele: sai da sua casa, porque vai encher tudo, a coisa aqui vai ficar terrível, sai da tua casa, tem risco de morte, é perigoso ficar aqui. E aí o camarada fala assim: eu tenho muita fé em Deus e eu vou continuar aqui na minha casa. E aí a chuva começa a apertar, a enchente começa a apertar, passam as últimas pessoas por ele e dizem para eles: sai da tua casa, porque está enchendo tudo e existe risco de morte. E ele diz: eu tenho muita fé e vou continuar na minha casa. Pois a enchente vem pesada, ele sobe em cima do telhado, fica em cima do telhado, a casa toda submersa, uma coisa terrível, uma situação terrível acontecendo em volta. Passa um companheiro de barco, e aí na hora que esse companheiro de barco passa, diz para ele assim: vamos embora, vamos embora, que a coisa já está mais do que claro que a coisa não está muito boa para o nosso lado. E eis que esse companheiro, né, chamado Zé, o que ele faz? Ele diz que ele tem muita fé, que ele vai continuar em cima da casa dele. Né? Depois passa bombeiro, passa polícia, helicóptero, passa tudo quanto é tipo de meio para tentar salvá-lo, e ele continua dizendo que tem muita fé e continua em cima da casa. Eis que ele, né, logicamente diante da situação que ele estava se colocando, né, ele acaba vindo a desencarnar. E no plano espiritual há um diálogo muito interessante, que quando ele se percebe desencarnado, ele diz assim: não entendo, eu sempre procurei ter fé, por que aconteceu isso comigo? Né? E aí dentro dessa metáfora de Deus teria chegado para ele e teria dito para ele: né, eu me fiz presente na sua vida para te ajudar em tudo que você precisava, né, por intermédio de um vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho, de um amigo, do bombeiro, do policial, ou seja, um monte de vezes a gente mandou recurso para você, e você toda hora querendo, né, ficar parado, acreditando, né, numa fé totalmente pueril, totalmente infantil. Né? Não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que nós simplesmente fechemos os nossos olhos. Inclusive, quando se fala de esperança, isso é fundamental entender isso. Né? Jesus fala de maneira muito clara: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, vinde a mim. É preciso que nós tenhamos essa iniciativa de ir na direção dos ensinos de Jesus. E a mesma coisa: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Né? O tempo todo, os ensinos indicam que nós devemos ir na direção para poder resolver, para poder obter o que a gente, né, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas primeiro a gente tem que se ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o Evangelho nos ensina a esperança, não uma esperança pueril, uma esperança de pé no chão, uma esperança que diz para a gente que se nós seguirmos os ensinos, nós teremos as condições necessárias,
vamos encontrar as condições necessárias. Se não para vencer totalmente o problema, teremos as condições necessárias para poder conviver com o problema e passar por cima do problema, né? Sublimar o problema, colocar o problema, ter a resignação para poder aceitar aquela situação e poder vencer a situação por aceitação e não simplesmente, né, eliminando ou resolvendo totalmente a situação. E aí, dentro dessa mesma circunstância que eu estava contando para vocês, recebemos na mensagem aqui da internet dizendo para a gente assim: traga para a sua memória somente o que lhe dá esperança. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus no seu coração. Tenha fé, seja forte e nunca perca a confiança em Deus. Sobretudo entendendo, sobretudo lendo, aprendendo a ler, né? Olhar, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Sentimento, sentir de maneira mais correta possível, para poder identificar como se apresentam para nós as oportunidades de salvamento, as oportunidades de chance dessa nossa recuperação. Estávamos ainda pela internet, caminhando pela internet, pelo WhatsApp, em um grupo de estudos lá de Miguel Pereira, e qual não é a nossa surpresa quando recebemos um coração dizendo paz. Em seguida, recebemos um outro coração de esperança, com conteúdo esperança. E aí nós fomos pensando nesse assunto, né? Fomos pensando, né? Coração, paz, esperança, né? Fomos começando a pensar um pouquinho mais, pensamos na fé, aquela mensagem do Evangelho, né? A fé, a mãe da esperança e da caridade. E aí, logicamente, se vai ter a caridade, né? Quando tem a fé, a primeira coisa que a gente pensa é no amor. E, obviamente, quando a gente pensa no amor, a gente pensa também na caridade. E aí fechamos aquela questão como a gente estava falando. A fé, a mãe da esperança e da caridade. Mostrando para a gente, né? Eu trouxe aqui para a gente a referência do Evangelho, né? José, Espírito Protetor, uma mensagem ditada em Bordeaux, em 1862. A fé, mãe da esperança e da caridade. Nós não vamos, obviamente, trazer esse estudo na noite de hoje, né? Podemos até trazer numa outra oportunidade. Isso aqui são instruções dos Espíritos, item 11, lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Esse tema é muito rico de reflexões, tá? Porque a gente vai perceber que vamos desenvolver paralelamente fé, vamos desenvolver esperança, vamos desenvolver caridade, que é o amor em movimento. E aí, também trouxemos para nós, e aí vamos entrar um pouquinho mais dentro do assunto, nessa questão lá no objetivo dessa obra, Introdução 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito legal também esse texto, né? Porque quando nós formos parar para pensar o Evangelho é a esperança, ou seja, né, lendo a frase de uma outra maneira, a gente vai obter a esperança baseada, construída no Evangelho. Mas é preciso nós identificarmos dentro da doutrina espírita qual tipo de evangelho que a gente vai utilizar. Allan Kardec mostra para a gente que quando a gente tem um Novo Testamento, a gente tem um Novo Testamento dividido por várias etapas, por vários conhecimentos, por vários conteúdos. Ele apresenta para a gente que dentro do Novo Testamento a gente tem os atos comuns da vida do Cristo, a gente tem passagens que dizem respeito a milagres, passagens que dizem respeito às predições, passagens que são dogmas. Dogmas aqui são coisas que são trazidas mais assim no sentido de que a gente não tem como criticar, né? Não tem como criticar o conteúdo, né? Ele vem trazido, é uma afirmação e a gente fica com essa afirmação, tá? E também a questão do ensino moral. E aí, né, a gente até trouxe aqui assim, né, a gente até trouxe que dogmas aqui são palavras que serviram de base para o estabelecimento de dogmas da igreja. Tá? Então, reparem, quando nós trazemos o Evangelho com essas 5 coisas que estão aqui, com esses 5 conteúdos, cada versículo vai se encaixar em um desses tipos de conteúdo que está aqui. Tá? Vai se classificar dentro de uma dessas caixinhas que estão aqui. E aí o que vai acontecer? Se nós trouxermos para uma discussão, para uma conversa, para qualquer tipo de diálogo, qualquer item de atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições e dogmas, o que vai acontecer?
vai acontecer controvérsias. Agora, se porventura nós dedicarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, tudo que a gente tiver de conversar, a gente conversar a respeito do ensino moral, aí vai ficar impressionante, porque aí você vai ver que esse conteúdo é inatacável. Quando a gente fica nessa parte de cima, a gente vai conversar com vários irmãos de outros grupamentos religiosos e nós vamos ver que haverá conflitos. Quando a gente ficar no parte de baixo, você vai conversar com um presbiteriano, com um evangélico, vai conversar com as pessoas horas a fio, não vai ter conflito nenhum. Tá? Você vai ver que essa parte ela é inatacável. Me lembro, inclusive, conto sempre disso em estudos, uma bela vez eu estava fazendo uma obra, né, no Espírito Santo, e tocando a obra assim, chegou em determinado momento, numa sexta-feira à tarde, eu falei assim, gente, olha aqui, sexta-feira à tarde, né, perto de 4 horas, está perto da hora de ir embora, vamos fazer uma coisa? Vamos fechar a obra, tá? Vamos todo mundo limpar a obra, lavar as ferramentas, guardar as ferramentas direitinho, arrumar tudo direitinho, deixar tudo arrumado, tudo limpo, tá? Vamos você tomar banho e eu vou preparar um lanche. E aí arrumei um jeito de preparar um lanche para eles. Aí preparei um lanche para eles e nisso acabou que sentaram-se, né? Os trabalhadores da obra sentaram-se e aí eu não perdi a oportunidade de trazer mensagem do Evangelho. E no que eu trouxe a mensagem do Evangelho, eles olharam maravilhados, conversamos, batemos papo, lanchamos, conversamos. Eis que no final de semana, um desses companheiros entra em contato comigo, né, desesperado, e diz assim, Sr. Eduardo, o pastor lá na igreja disse que amanhã a palavra está sob minha responsabilidade. E eu queria falar com ele a respeito daquele assunto que o senhor conversou na sexta-feira à tarde. E aí eu passei para ele a passagem do Evangelho onde se encontrava aquele conteúdo, né? E ele foi para o conteúdo, foi para fazer a palavra, né? Para poder fazer a preleção dele. Fez a preleção. Quando ele chegou segunda-feira de manhã, estava totalmente radiante, né? E ele diz para mim assim, nossa, todo mundo adorou. A única coisa que eu não consegui responder foi quando o pastor perguntou de onde eu havia retirado todos aqueles conceitos, todos aqueles ensinamentos. E aí eu fiquei numa situação, né, porque aí no caso, ele sendo evangélico e nós espíritas, a gente não teve como virar para ele e dizer para ele, num primeiro momento, assim, na lata, né, de ver assim, imediatamente que nós estávamos trazendo o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas percebendo que ele estava com muita vontade de querer realmente saber de onde vinha tanto conteúdo, eu fui dentro lá do escritório, peguei um Evangelho segundo o Espiritismo e apresentei para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele olhou, levou um susto no primeiro momento, né? E depois eu sentei ao lado dele, mostrei para ele que o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o próprio Evangelho que vai sendo analisado, que vai sendo conversado, né, de acordo com esse bom senso que Kardec traz para a gente, de acordo com essas retiradas, com a retirada dos véus, com a retirada dos segredos, com um bom senso do raciocínio, entendendo as questões da história, as questões da linguística, as questões, né, para a gente poder ter um conhecimento mais profundo a respeito do Evangelho, a respeito das passagens que diz respeito à ética e moral do Cristo. Por isso que é um conteúdo inatacável. E ele, com toda certeza, né, ele olhou no primeiro momento, estava inseguro, depois que ele olhou e identificou dentro do Evangelho segundo o Espiritismo as várias passagens evangélicas, ele falou assim, nossa, então isso aí não é um outro Evangelho? Eu falei, não é um outro Evangelho, isso aqui é o mesmo Evangelho que você estuda, que todos os nossos irmãos estudam, é isso que é a questão. E aí ele ficou muito mais confortável. Como é que funciona? O que Kardec traz para a gente lá em Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução 1, tá? Ele traz para a gente que esse conteúdo que apresenta a doutrina espírita, que vai nos possibilitar uma esperança muito mais poderosa, muito mais, entende? Mais coesa, tá? Estou fazendo assim com a mão, que eu estou tentando, né, sentir, que a gente sinta a força dessa esperança que a gente passa a ter. É o terreno onde todos os cultos, e aí eu frisei algumas palavras em cores diferentes para a gente poder perceber o poder da palavra,
tá? É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. É a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Então, quando a gente olha esses conteúdos, né, mesmo que a gente olhe as máximas da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, a gente olha que todo mundo está querendo fazer isso, todo mundo está querendo trabalhar na direção da caridade. Está todo mundo entendendo que o amor ao próximo é o grande caminho. Ou seja, a gente descobre e percebe, não importa qual o culto, a gente percebe que a moral do Cristo é a grande bandeira que a gente vai poder, né, colocar como sendo a bandeira que a gente vai fincar como objetivo do nosso trabalho aqui no nosso planeta. E aí o Evangelho diz para a gente assim que para os homens, em particular, este código é uma regra de conduta que abrange, olha de novo a expressão, a força da palavra todas as circunstâncias da vida pública e privada. Reparem que pública e privada aqui eu poderia até suprimir, tá? Por quê? Todas as circunstâncias da vida, ou são de vida pública ou são de vida privada. Não existe um terceiro caso. Ou o que a gente está fazendo é uma coisa que é no público, ou o que a gente está fazendo é uma coisa privada. Ele diz para a gente que todas as circunstâncias serão abrangidas por essa regra de conduta que o Evangelho ensina para a gente. Serve para o mundo todo, serve para todas as idades, quaisquer que sejam as pessoas, quaisquer que seja o local do planeta. E o Evangelho continua dizendo para a gente que é o princípio, e novamente a força da expressão, é o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Por que da mais rigorosa justiça? Qual é a mais rigorosa justiça? Qual é a justiça que serve para todo o nosso planeta? É a justiça daquela que vem das leis de Deus. Tá? Então o que ele está dizendo para a gente? Que esse Evangelho, esse conjunto de ensinamentos que a gente vai na direção para construir essa nossa esperança, olha que interessante, né? Quando ele faz aquele triângulo, né, de fé, esperança e caridade. Olha a importância da caridade, porque quando essa imagem aqui assim, num primeiro momento a gente pensa duas pessoas, uma auxiliando a outra, uma guiando a outra por intermédio das mãos. Mas eu fui além, porque essa imagem aqui assim, uma imagem muito bacana. Na hora que eu olhei essa imagem aqui, eu imediatamente lembrei, né, de uma música, né, que não é uma música espírita, né, que é uma música católica, mas pelo seu conteúdo torna-se uma música universal, que ela diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a música, eu vou entoar aqui, vou me arriscar a entoar a música para vocês poderem saber. Né? Diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Né? Elizabeth Lacerda canta essa música. Tá? Então essa é uma coisa muito interessante. É que eu tive a oportunidade uma vez fazendo um estudo, novamente lá no interior do Espírito Santo, numa fazenda chamada Fazenda Velha, uma localidade chamada Fazenda Velha. Na entrada do centro espírita tinha uma árvore de alfazema. Não sei se vocês conhecem a árvore da alfazema. Ela dá umas folhas, as folhas são muito perfumosas, os galhos são muito perfumosos, né? As flores são muito perfumosas. Né? O que eu fiz? Eu peguei assim um bolo, assim, um pouquinho de alfazema, peguei um pouco assim na mão, né? A gente macera assim na mão, e aí aquilo que ficou na mão eu peguei e entreguei para uma outra pessoa. E falei para a pessoa assim: faz a mesma coisa, macera e passa para outra pessoa. E foram fazendo assim todas as pessoas que estavam dentro do salão. Quando terminou essa caminhada do pessoal manipulando a alfazema, o que eu fiz? Eu virei para eles e falei para eles assim: vocês pararam para perceber, vocês perceberam que vocês manipularam alguma coisa e passaram adiante e a mão de vocês continuou perfumosa? É esse o sentido dessa palavra, é esse o sentido dessa música, porque ela diz para a gente assim:
toda vez que você faz um ato positivo de amor, toda vez que você ajuda uma pessoa, no final da conta, quem está sendo ajudado é você. No final da conta, você está sendo a primeira pessoa a ser ajudada. Eu estava estudando a respeito desse assunto, ouvindo um estudo de uma companheira do Grupo Espírita Alta de Souza, aqui no Rio de Janeiro, e fica ali no Maracanã, e ela falou uma coisa extraordinária, né? Ela estava conversando sobre a questão da caridade, e a gente, como tem o hábito de pensar na caridade, a gente ajudando as outras pessoas e pensando que a gente ajuda outra pessoa e com isso a gente se sente melhor, a gente se sente bem, né? Você pode estar chateado, às vezes você está chateado, você está triste, está preocupado, e aí você faz o quê? Você ajuda outra pessoa, e quando você ajuda outra pessoa, você fica feliz, você fica se sentindo melhor. Aqui no caso dela, ela me explicou uma coisa muito interessante, né? Estava dando a palestra, né? Estava explicando uma coisa muito interessante, que é uma circunstância de que quando você faz a caridade, quando você se preocupa em fazer a caridade, inclusive para você mesmo, para você se melhorar como pessoa, para você tentar evoluir, tentar progredir, tentar se desenvolver, todas as vezes que a gente faz isso, por incrível que pareça, nós nos desenvolvemos, e pelo fato de nós nos desenvolvermos, a gente modifica a psicosfera, a gente modifica a nossa ambiência espiritual. E modificando a nossa ambiência espiritual, nós estamos, de alguma maneira, também auxiliando na melhoria da ambiência espiritual daqueles que estão ao nosso entorno. Isso é muito interessante da gente pensar, porque vai justamente ao encontro desse conteúdo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Todas as vezes que nós fazemos um ato de amor, todas as vezes que nós ajudamos as pessoas, nós vamos estar fortalecendo as relações sociais, tá? Porque estaremos fortalecendo as relações sociais justamente baseadas nas leis de Deus. E aí na principal lei de Deus, que é, todos nós sabemos, a lei do amor, quando Jesus diz amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então é aquela questão, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E depois, em todas as evoluções do amor, tá? Para a gente poder lembrar que a gente precisa, e essa é a grande regra para a gente poder desenvolver as nossas vidas, o amor aos nossos semelhantes. E aí, ele continuando dentro da introdução 1, ele diz assim, que acima de tudo é o roteiro infalível, o Evangelho, esse Evangelho que vai trabalhar a nossa esperança, ele é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Eu gosto muito dessa expressão felicidade vindoura, porque felicidade vindoura é a felicidade que vem, é a felicidade que virá. E a felicidade que virá, ela não virá apenas daqui a N encarnações. Não é isso também. Ela é claro que, né, a felicidade não é desse mundo. Se a gente for um pensamento mais profundo, a felicidade não é desse mundo, que nós chegaremos só quando formos espíritos mais evoluídos, teremos a felicidade real. Claro que isso também é verdade. Mas não podemos perder de vista que todas as vezes que nós praticamos as leis que estão dentro do Evangelho, todas as vezes que a gente pratica o que o Evangelho ensina para a gente se sente melhor, a gente se sente mais feliz. Eu não tenho a menor dúvida disso. É só a gente recorrer o nosso pensamento ao que acontece conosco quando a gente faz atividades no centro espírita, quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente faz uma palavra amiga, né? Qualquer que seja a ajuda que a gente dê. Todas as vezes que nós ajudamos uma pessoa, todas as vezes que a gente faz o bem, né? Ajuda um animal, a gente ajuda, né? A gente planta uma árvore, essa árvore você vê que aquela árvore está sendo veículo, né, de produzir alimento, está sendo veículo de produzir sombra. Tudo isso são atividades que a gente faz e depois a gente diz assim, uau, né? Uau, que legal, era isso que eu queria fazer, e a gente se sente bem. E aí essa felicidade pode não ser a felicidade total, a felicidade completa, a felicidade plena, mas passa a ser o que o Evangelho diz para a gente, aqueles momentos de felicidade que vão se repetindo, e vão, logicamente, constituindo dentro de cada um de nós a possibilidade da construção
da felicidade real, da felicidade vindoura. O Evangelho ainda vai adiante dizendo que ele é o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. E vai caminhar para o encerramento da mensagem dizendo para a gente que as máximas, a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em introdução 1, tá? Continuamos em introdução 1. E ele diz assim, que as máximas, né, Kardec escreve, foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. Ou seja, o que é esse Evangelho que é apresentado para nós? O conteúdo do Evangelho de Mateus, o conteúdo do Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, em tese, tá? É o conteúdo do Novo Testamento. Eu estou facilitando o trabalho, só estou falando aqui do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é o Evangelho como um todo, tá? O Evangelho, o Novo Testamento, todo ele vai e jogado dentro de um grande, poderia ter posto aqui uma imagem de um liquidificador, tá? De um liquidificador, talvez o liquidificador possa dar a ideia de destruição do conteúdo, não é destruição do conteúdo, eu estou querendo misturar o conteúdo, é isso que ele está fazendo, é isso que ele está falando para a gente, né? Eles estão jogando, agrupando e classificando metodicamente as informações de maneira, outra coisa que eu também pensei quando bolei essa imagem aqui, eu bolei como sendo pérolas, várias pérolas do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, que vão produzir as pérolas que a doutrina espírita apresenta, que servem para toda a humanidade. Como dito naquele parágrafo anterior, para qualquer culto, para qualquer pessoa, para tudo. Onde se encontrar uma pessoa que lê esse conteúdo, ela vai estar numa boa. É isso que a gente precisa entender. E se ela estiver lendo isso, sobretudo, vai colocar a pessoa numa situação em que ela vai desenvolver aquela esperança, como a gente disse, uma esperança de pé no chão, uma esperança com muito mais força, com muito mais conteúdo. E aí, ainda diz assim, que o essencial é colocá-lo, o Evangelho, ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, e aplicar esses ensinos às diversas situações da vida. Essa imagem aqui assim, né, eu não estava pensando em colocar numa imagem, ficou parecendo uma estratificação. Né? Eu não queria colocar que a gente visse isso aqui como estratificação. Eu queria que a gente visse que o conteúdo do Evangelho, ele serve para criancinha, para mais jovem, vai crescendo para o maduro, para o idoso, serve para todas as faixas etárias do nosso planeta. Serve para todas as pessoas indistintamente. Toda vez que a pessoa estiver seguindo o caminho do Evangelho, estiver seguindo as orientações que Jesus trouxe para cada um de nós, com toda certeza, nós estaremos fazendo exatamente aquilo que é necessário para desenvolver dentro do nosso coração essa esperança, essa certeza, né, como Jesus coloca no finalzinho do Evangelho de Mateus, o último versículo do Evangelho de Mateus, dizendo para a gente: estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa convicção que a gente tem de que nós não estamos sós, que nós não estamos abandonados e que nós sempre podemos ter muita esperança em dias melhores, principalmente quando a gente trabalha em favor dos nossos irmãos da humanidade. Eu queria me despedir de todos, pedindo que as bênçãos de Deus se façam para todos nós, que paz em Cristo Jesus, aquela maneira como os cristãos se cumprimentavam no cristianismo primitivo. Um enorme abraço, que Deus nos abençoe, graças a Deus.